Muito bom dia para todos. Good morning, everyone. Good morning to our students at California State University, Fresno, who are following us through the Canvas system. Thank you all for joining us. Thanks to any faculty and staff member who might be also joining us as well. We appreciate that. And of course, thanks to the community. I'm going to switch to Portuguese. So it is in Portuguese. And as all of you know, those of you who are following through the system, through our state university system, you can do the subtitles. So it'll subtitle for you automatically if you wish. But I highly encourage you just to try to understand the Portuguese. Vamos então, portanto, dar as boas-vindas a este que é o segundo dia do simpósio Filamentos de Herança Atlântica, que começou no ano de 1990, durou 12 anos presencialmente, era um projeto de 10 anos que acabou por durar 10 a 12, desculpem, e depois passou como parte do Congresso Anual da Luso American Education Foundation, quando era feito aqui no centro da Califórnia de 2 em 2 anos, basicamente. Nos últimos anos, a partir de 2021, com, portanto, o incentivo também do Governo da Região Autónoma dos Açores e da FLAD, recomeçamos via, portanto, virtual. E ontem, só para vos dizer que, na totalidade, as nossas sessões chegaram a mais de 1.200 pessoas, para além dos nossos alunos, porque eles estão em circuito fechado. Mas no circuito aberto chegou a mais de 1.200 pessoas, o que é ótimo, porque assim poderemos partilhar estes trabalhos académicos e estas discussões com uma audiência muito mais ampla. Vamos começar como começamos ontem, sempre com uma conferência e depois partiremos para sessões. A conferência de hoje temos portanto, a presença de, como veem, da professora doutora Célia Carmen Cordeiro, que estudou e deu aulas aqui nos Estados Unidos da América e depois regressou à sua terra natal, aos nossos torrões natais, ao nosso arquipélago, neste caso à sua bonita ilha de São Miguel, onde, portanto, exerce a profissão de professora e também de investigadora. Tem publicado em várias revistas literárias, vários jornais académicos e tem trabalhado a várias fontes de informação e vários aspectos de literatura e, acima de tudo, tem sempre um carinho muito especial por aquilo que nós somos parciais, ou seja, para com a diáspora, apesar de ter vivido numa comunidade, portanto, mais americana do que comunidade portuguesa, enquanto aqui teve sempre um contacto direto com a nossa diáspora nos Estados Unidos da América e no Canadá. Tem participado em imensos congressos e nós estamos eternamente gratos por esta presença. Bem-vinda virtualmente à California State University em Fresno. Esperemos que um dia em pessoa, mas desta feita virtualmente. Mais uma vez, a professora doutora Célia Carmen Cordeiro. Muito bom dia, Califórnia. Boa tarde, Europa. Boa tarde, Açores. Agradeço em primeiro lugar. É uma honra para mim estar a participar neste simpósio Filamentos da Herança Atlântica e agradeço desde já ao professor Diniz pelo amável convite. Vou apresentar Vozes Femininas do Silêncio nos Happy Days do Estado Novo, numa pequena cidade da ultraperiferia. Vou apresentar obras de Maria da Graça de Ataíde, Margarida Vitória e Sacontala de Miranda. Eu introduzo este trabalho com uma epígrafe de Virginia Woolf. Não há barreira, fechadura ou ferrolho possas impor à liberdade da minha mente. E, de facto, essas mulheres limitadas em termos de ação por determinados fatores inerentes à época em que viveram, nada lhes limitou a mente, a forma de pensar, os valores, os ideais a conquistar. Maria da Graça de Ataíde, nascida em 1904 e faleceu em 2001. Margarida Vitória, 1919-1996. Sacontala de Miranda, 1934-2007.
Eu, portanto, são mulheres que viveram numa sociedade profundamente marcada pelos imperativos de um regime fascista, o que condicionou muitas vezes a sua forma de agir. Maria da Graça de Ataíde publicou em 3 volumes as suas memórias, intituladas Uma Vida Qualquer. Ela viveu numa época de transição entre a Primeira República e o Estado Novo. Depois vou apresentar a obra Amores da Cadela Pura, de Margarida Vitória, mais conhecida como Marquesa de Giacomo Correia, e finalmente Memórias de um Peão nos Combates pela Liberdade, da historiadora e combatente Sakuntala de Miranda. Mas primeiro vou apresentar um pouco da época. Portanto, uma época, principalmente para Maria da Graça de Ataíde, de transição entre a República, a Primeira República, 1910, e o Estado Novo, 1933. Por isso eu vou explicar um pouco como é que era, como é que a mulher, como é que a sociedade portuguesa era durante a República e depois em que é que se vai transformar. Durante as primeiras décadas do século XX, existe uma maior liberdade de ação para as mulheres, que galvanizariam em seu torno o brilho das reuniões de sociedade e as estratégias de tom desenvolvidas em tais situações. Nesses tempos, a preocupação feminina com a aparência, com a indumentária e com a apresentação perante os outros era uma das suas obrigações, em especial para não deixar o marido em má situação e como meio de ostentar, pela riqueza dos seus paramentos, o desafogo material do casal. A mulher de 1900 era um polo de atenção. As suas armas eram o feminil encanto sedutor, cuja principal característica consistia numa irreverência subtil com que essa mulher enfrentava os limites de um mundo dominado pelos homens. Entre 1910 e 1926, as mulheres começam a praticar desporto, a passear de bicicleta, a usar calças e até a fumar. Assiste-se a uma masculinização, entre aspas, que introduziu o cabelo à la garçon e o tailleur dos anos 20, a par de um corpo ativo que se desterrava, mostrava e exibia. Décadas depois, tudo mudou. Portanto, com a ascensão de Oliveira Salazar ao governo português enquanto ministro das Finanças entre 1928 e 1932 e depois como presidente do Conselho de Ministros de 33 até 1968, no seguimento do golpe militar de 1926, que pôs fim ao período da vida republicana democrática instaurada em 1910, começa a desenhar-se um processo conducente à instauração de um regime autoritário. A Constituição Portuguesa de 1933 define o novo regime autoritário que ficou conhecido como Estado Novo, sustentado ideologicamente por um pensamento antiliberal, de cariz católica, na defesa do corporativismo e dos interesses agraristas. A literatura dedicada ao mundo, ao mundo, sim, e ao público feminino, escrita maioritariamente por homens, vai recomendar às mulheres o recato, o apagamento, o servilismo, a obediência atenta à vontade masculina. É essencial que a mulher impressione mais pela honestidade, por uma sóbria modéstia, do que pelo luxo da aparência. Com o Estado Novo, o corpo volta a estar sujeito a uma socialização acordada a uma ética puritana, à qual nem as partes corporais mais inofensivas, como os pés, escapavam. Daí que os bailes, tão populares na época republicana, acabam por ser bastante criticados com a ditadura portuguesa. E nós verificamos que a sociedade portuguesa passa a reger-se por 3 pilares:
Deus, pátria e família. Assim, a vida da mulher rica é circunscrita ao limitado círculo familiar, aos chás entre as amigas ou às atividades educativas, de caridade e religiosas. A mulher ideal, cuja ação, cujo modo de viver era propagandeado pelo regime fascista, deveria dedicar-se exclusivamente aos filhos e ao esposo. Ela é a alma do lar. Deste modo, podemos comparar diferentes concepções de família com o papel da mulher, quer na Primeira República, quer no Estado Novo. Enquanto que na Primeira República até chegou a ser promulgada a Lei do Divórcio, em 1910, e foi discutida a permissão do casamento civil, ainda no regime monárquico até, a Constituição de 1933 vem estabelecer princípios ordenadores das relações familiares, a que se segue a instituição da Organização Nacional da Defesa da Família, pelo Decreto-Lei número 30.615, de 25 de julho de 1940. Então passa a valorizar-se sobremaneira o agregado familiar sobre a autonomia individual, o interesse coletivo sobre os anseios pessoais, e fica suspensa a possibilidade de divórcio para os casamentos celebrados religiosamente. No seio da família, os papéis a desempenhar são muito diferentes. À mulher estava reservada a obediência, a serena resignação para com o papel condutor guardado para o homem, a quem ficam entregues as funções de chefia, direção e condução dos negócios externos do agregado familiar. Ao homem cumpre determinar, à mulher executar. É ele a rua, o ganho do sustento comum, a exposição constante, a face visível do casal. É ela o lar, a gestão da economia doméstica, o recolhimento, a garantia da harmonia interna do ambiente familiar. Aliás, surgem várias iniciativas legais para que a mulher casada fosse conduzida a colocar em prática esses ideais no seu dia a dia. Surge a Obra das Mães para a Educação Nacional, em 1937, a Mocidade Portuguesa Feminina, em 1938, a Assistência Social da Legião Portuguesa, o desenvolvimento das Jornadas das Mães de Família e o Instituto Maternal da Subsecretaria da Assistência Social, como exemplificadores da vontade então dominante de garantir formas de enquadramento legal que permitissem à governação o controlo dos processos de socialização familiar. No período do Estado Novo, existe a plena identificação da função sexual da mulher casada com a sua função unicamente reprodutora. O ato sexual realizado por prazer desonrava a mulher. Reconhecer oficial e publicamente à mulher o direito à sexualidade conduziria ao aniquilamento de todo o edifício da ideologia corporativista, que fazia da família a célula base da sociedade e da mulher a dedicada e casta esposa. A sociedade portuguesa que o Estado Novo quis moldar era uma sociedade dependente do líder e das autoridades, cultural e politicamente enquadrada dentro de valores e de princípios definidos pelo poder e em cujo processo gerador a população não participou, mercê do seu ruralismo e analfabetismo. Uma pequeníssima sociedade, uma pequeníssima percentagem da sociedade portuguesa era alfabetizada, maioritariamente os homens. E agora passo a falar, já o contexto já está, o contexto social e histórico, passo agora a falar sobre Maria da Graça de Ataíde. Nascida em 1904 até 2001, portanto ela vive várias épocas políticas da sociedade portuguesa, a Primeira República, a ditadura e ainda a democracia. Nas suas memórias, Uma Vida Qualquer,
vamos compreender a sua postura e o modo de vida de uma mulher da classe alta, como ela era, durante a República e o Estado Novo. Esta obra, uma vida qualquer, constitui um documento de grande valor histórico, o qual nos ilustra as mudanças ocorridas na sociedade ao longo desses períodos, desses diferentes regimes políticos. Nascida a 26 de julho de 1904 em Sintra, e é descendente de uma família aristocrática pelo lado paterno, porque o seu pai foi o segundo conde de Valenças, Ricardo Anjos Jardim. Esta mulher teve uma educação ascética, tendo sido o seu espírito moldado por preceptoras inglesas e francesas. Ela era bisneta de José de Canto, uma figura extremamente importante nos Açores, particularmente na ilha de São Miguel. Foi um rico terratenente e líder do liberalismo vintista na ilha de São Miguel. Era pertencente a uma das famílias da maior condição social de São Miguel, um grande proprietário e empresário agrícola açoriano, fundador da Sociedade Promotora da Agricultura Miquelense. Maria da Graça de Ataíde visitava os Açores com muita frequência a partir dos 16 anos. E é aí que vai conhecer o homem da sua vida, Augusto de Ataíde. Embora sem curso superior, esta mulher nunca abandonou a palavra escrita, sendo que a sua grande capacidade de pensar e comunicar levou-a a escrever ao longo dos anos e nas mais diversas circunstâncias. Aos 17 anos, ela já publicava um poema dramático, sob o pseudónimo Lionel, usando um pseudónimo masculino, o que lhe granjeou um forte prestígio entre os maiores vultos literários da época. No primeiro volume das suas memórias, Uma Vida Qualquer, Maria da Graça de Ataíde caracteriza os primeiros tempos depois da implantação da República como tendo sido de grande calor político. O clima de infância dela, politicamente inseguro, que foi o seu. Registre-se que o período da República em Portugal foi, de facto, um período muito instável politicamente, com muitos governos. Para além de ter testemunhado a reação dos portugueses a quando do desencadear e desenvolver da Primeira Guerra Mundial, ela assistiu à época conturbada de fervor religioso a quando do aparecimento de Nossa Senhora de Fátima aos Três Pastorinhos, a 13 de outubro de 1917. Seguiu-se a gripe espanhola em Portugal em 1918, que assolou milhares de pessoas em todo o mundo e também em Portugal. Esta mulher experienciou um conflito de gerações, na medida em que os pais e as tias acusavam a sua geração de ser demasiado livre, não só no sentido de ser independente, uma geração independente e informada, mas numa libertação dos velhos preconceitos e das antigas leis do puritanismo e até do pudor. Ela discutia com eles diferentes assuntos, indignada porque eles não compreendiam a sede que ela tinha de liberdade, de independência. Como ela diz, liberdade com responsabilidade. Maria da Graça viveu desfrutando de muito daquilo que a maior parte das suas contemporâneas, sem estatuto social e economicamente desfavorecidas, nem sequer sonhavam algum dia alcançar, pois esta mulher teve a melhor educação possível e todo o conforto inerente à sua classe social, por ter nascido, como ela diz, com uma colher de prata na boca. Viajou por toda a Europa, em especial para Paris, onde comprava grande parte da roupa que vestia e dos livros que lia. No entanto, pertencer à aristocracia também lhe trouxe algumas obrigações, frequentando os bailes de então, assistindo às inaugurações, às exposições, e aqui registre-se a grande exposição internacional do mundo português em 1940, mas ela não conseguia arranjar marido, por opção, e isso desagradou muito a família e as pessoas mais chegadas a ela. Ela diz: a minha família olhava-me com desconfiança. Tanto sucesso, tantos admiradores, tanta conversa e afinal ainda está solteira, aos 24 anos. O que é isto? Então, por insistência de Augusto de Ataíde, mais tarde, ela deixou-se cortejar, apesar deste ser um homem mais novo do que ela, acabando os dois por casar em 1938,
Maria da Graça tinha 34 anos de idade. Para a época dela, para a sua geração, ela casou um pouco velha. A partir daí, ela passa a viver em exclusividade para o marido. Portanto, uma mulher tão independente acaba por vergar-se àqueles valores que eram instituídos para a mulher obedecer. Ele era o seu ideal de vida e ela fazia tudo o que podia para lhe agradar. Ela não estava a tomar consciência disso, mas, claro, apaixonada, acabaria por ceder. Maria da Graça muda o seu comportamento, mostrando-se a pouco e pouco cada vez menos independente e mais submissa. O seu comportamento torna-se muito semelhante àquele comportamento das mulheres das classes sociais mais baixas que a sua. Como mãe de família, ela é um exemplo a seguir pelas suas amigas e conhecidas e chegou a filiar-se mesmo na Ação Católica Portuguesa, em 1944. Portanto, também acontece que grande parte da sua vida ela vive no maior luxo e tendo acesso a tudo quanto desejou. E talvez por isso ela não tivesse compreendido a necessidade de libertação das mulheres do seu tempo. Ela diz: nunca senti esse anseio de libertação da mulher, não compreendo as feministas. Ter mais liberdade do que tenho para quê? Sei que em qualquer circunstância dependeria de mim adquirir o grau de independência que me apetecesse. Nunca me interessei pelo direito de voto, mas ele foi-me dado. Votei. Ela afirma essas palavras quando já está casada há alguns anos. Em solteira, duvido que ela dissesse o mesmo. Mais tarde, a sua situação económica muda radicalmente. O marido decretava falência nos negócios e então ela começa a ter que fazer alguma coisa. E ela apresentou um programa de televisão através da Ação Católica Portuguesa, de modo a conseguir algum dinheiro para sobreviver e para pagar os estudos do filho. Afinal, o marido, o homem ideal, não fora capaz de gerir nem a fortuna da esposa, porque ela que era rica, nem a vida familiar comum. Começou a frequentar bares de prostitutas, passando noites fora de casa e dias e semanas sem colocar os pés no escritório para gerir os negócios. E ela chega a dizer: poderia ter-me divorciado, recomeçado a vida com outro homem. Não quis fazê-lo. Não me senti inferior aos homens. A verdade é que não me preocupei com isso. Aqui é-nos demonstrado o caráter orgulhoso de Maria da Graça, orgulhoso e apaixonado, pois se ela tivesse enverdado pelo pedido de divórcio, teria sido a primeira vez que o mesmo se teria verificado na sua família. Não esqueçamos que ela pertence a uma família conservadora demais para que ela pudesse sentir-se bem ao transgredir a tradição. Ela não teve coragem para isso, talvez também porque, mesmo com dificuldades económicas e não sendo a única mulher na vida de Augusto da Taíde, continuou a amar o marido. Ela tinha um grande fascínio por ele. Neste âmbito, e à luz do regime, ela falhou enquanto mulher, não tendo sido amada toda a vida pelo marido, algo que tentou subtilmente esconder nas suas memórias, não revelando pormenores da sua relação conjugal, a qual só se compreende na íntegra muito mais tarde, através de um livro que o filho vai publicar, Percurso Solitário. Apesar de Maria da Graça ter sido fortemente influenciada pela política de Salazar, ela acabou também por se decepcionar com o regime, que ela diz: tenho pena de que, por exemplo, Salazar se não tenha preocupado de modo absorvente e tenaz com uma política de aspecto social. O slogan do Estado Novo tinha sido: enquanto houver um lar sem pão, a revolução continua. Entusiasmava. E depois ela diz: depois compreendi que o pão de que se falava era mesmo pão, e não um símbolo, para as pessoas viverem de modo mais confortável e saírem da pobreza. Uma personalidade que é completamente diferente de Maria da Graça de Ataíde é Margarida Vitória. Natural de Ponta Delgada, nascida em 1919 na Ilha de São Miguel, a 31 de março de 1919, no seio de uma aristocrática e abastada família. Apesar dela ter sido contemporânea das políticas e valores do Estado Novo, esta mulher conseguiu desafiar a sociedade do seu tempo pela diferença das suas convicções e atitudes, invulgares no meio sociocultural português do século XX,
como espelham os 2 volumes das suas memórias. O título Amores da Cadela Pura. Agora poderá pôr a fotografia dela, Dinis, faz favor? Com uma infância dominada pelos fortes traços do caráter do pai, o Marquês de Giacomo Correia, e pela formação ultraconservadora da mãe, Margarida Vitória cresceu quase entregue a si própria. A sua família foi sempre de uma grande intransigência e suscetibilidade a nível social. Logo, esta mulher não encontrou compreensão na família, pois ninguém aceitava o seu espírito livre e simples. Ela diz: a minha verdadeira natureza era a simplicidade. Tudo era espontâneo e verdadeiro. Só me faltava que me compreendesse e me aceitasse tal qual eu era. Em criança, ela tinha pesadelos terríveis, apresentando uma hipersensibilidade incompreendida por todos, não se concentrando nos estudos, ao contrário da irmã mais nova, exemplarmente empenhada em aprender. E ela questiona: como poderia eu revelar à minha mãe todos os meus problemas e angústias? Ela, com seu eu puritano, afastava-me. E a minha irmã era muito diferente de mim. Muito nova, Margarida Vitória casou-se com Alberto, um homem com quem tinha muitas dificuldades de estabelecer uma relação íntima, jamais obtendo prazer sexual com ele. Daí que tenham acabado por se decidir pelo divórcio. Com receio de perder parte do património da família, a mãe de Margarida Vitória interpôs uma ação em tribunal, alegando a falta de faculdades mentais de Margarida Vitória para proceder daquele modo, e internou-a numa clínica em Genebra. Tantos exames foram necessários para comprovar o seu estado de saúde que o tempo foi passando e Margarida Vitória apaixonou-se por um egípcio, o Ali, na clínica, que também se encontrava internado. Quando conseguiram sair da clínica, casaram-se e tiveram 2 filhos. Todavia, Ali continuava a ter dificuldades em afastar-se do álcool e sodomizava. Logo, a relação entrou num estado de saturação tal que Margarida Vitória acabou por pedir o 2º divórcio. Imagina, na época em que ela viveu, o 2º divórcio. Para proteger os filhos do caráter agressivo do ex-marido, fizeram um acordo em que ela se comprometia a pagar-lhe uma avultada soma mensal para que ele não requeresse qualquer contato com os filhos. Mais tarde, Margarida Vitória envolve-se sentimentalmente com o grande poeta e ensaísta açoriano Armando Cortes Rodrigues, 30 anos mais velho do que ela. Na altura, ele vivia amancebado com outra mulher, mãe dos seus filhos. Para Margarida Vitória, esta amizade é muito importante, não se importando com o facto de Armando Cortes Rodrigues continuar a ter prazer sexual com outra mulher. Para o poeta, Margarida Vitória é a confidente de espírito elevado que o inspira a escrever. Apesar de terem acabado por casar, Armando e Margarida sofreram muito com a exposição da sua relação na sociedade micaelense de então. Ela diz: tudo se aceitava e havia moral, mas a partir do momento que vivemos a nossa verdade à face de todos, sem ser com o intuito de prejudicar nem provocar a sociedade, fomos classificados de seres irreverentes e amorais. É por isso que, ao pensar e analisar todos esses factos, não consigo estar de acordo com a voz pública, dizia ela. A sua própria família nunca aceitou os seus casamentos civis. E ela diz: toda esta família só acreditava no casamento católico. O civil não tinha validade. Tive horror a semelhante mentalidade. O não ser, mas parecer. Nunca me curvei a esta norma horrível. Através destes excertos, poder-se-á aferir qual foi a postura de Margarida Vitória perante os códigos morais predominantes no regime salazarista. Discordou deles, vivendo de acordo com as suas próprias ideias, valores e sentimentos. Resistiu sempre à força das convenções, dos espartilhos rígidos
e das razões pré-concebidas. Como ela afirma, tudo era uma questão de preconceitos, tradição, direitos adquiridos, exatamente o que eu mais detestava. Nunca aceitei viver segundo a norma dos outros. Qualquer conselho que viesse nesse sentido não encontrava eco em mim, mas indiferença e, às vezes, desprezo. A Marquesa de Giacomo Correia, como era mais conhecida, lutava perseverantemente pelo ideal de ser amada, independentemente da mentalidade retrógrada da sociedade portuguesa do seu tempo. Ao contrário do que se preconizava durante o Estado Novo relativamente à atitude recatada e modesta da mulher, Margarida Vitória nunca se apresentou como tal, não se distanciando dos homens nos bailes e festas que frequentava, quer estivesse solteira, casada ou divorciada. Sentia compreensão e aceitação no sexo oposto, daí o seu à vontade em todos os lugares que frequentava. Ela diz: adquiria um grande à vontade na conversa com os homens, talvez porque achei da parte deles complacência, agrado e aceitação da minha pessoa. Eu era a única mulher e muito nova ao pé de todos aqueles homens que discutiam com desassombro. E ela continua: claro que eu era olhada pela parte feminina desfavoravelmente, pois ainda vivíamos na época em que as mulheres estavam numa sala e os homens noutra sala. E nenhuma mulher se atrevia a importunar o marido com a sua opinião sequer. Atente-se que Margarida Vitória vivia numa pequeníssima cidade de uma ilha no meio do Atlântico, na cidade de Ponta Delgada, onde a maioria das pessoas vivia inconsciente do que se passava na Europa e no resto do mundo. De facto, esta mulher defendeu valores e atitudes que só se vieram a aceitar plenamente após o 25 de abril de 1974, com a instauração da democracia portuguesa. Esta postura não se deveu exclusivamente ao facto de Margarida Vitória pertencer a uma classe social privilegiada, pois muitas outras mulheres do seu tempo, eh, com os mesmos privilégios que ela, não tiveram a coragem que ela teve para lutar por aquilo em que acreditava. E ela diz: muitas vezes pensei se a minha independência material e a minha situação social é que me permitiam agir de uma certa e determinada forma e estar sempre a coberto da sociedade. Vi que isso não era o suficiente, nem era tudo. Conheci muitas mulheres em situações ainda mais favoráveis e que não conseguiam nunca libertar-se de vidas deprimentes e miseráveis com o pânico de serem julgadas pela sociedade. Não tinham a coragem suficiente para enfrentar a terrível opinião pública. Grande papão dos fracos e imbecis. No prefácio do primeiro volume das suas memórias, Margarida de Giacomo Correia reforça o seu modo de pensar e de agir perante a vida, dando-nos, às outras mulheres, um conselho. Tenham a coragem de cortar as amarras do meio, de cortar com as amarras do meio em que vivem. Se ele não vos convier, sigam o vosso destino. O essencial é realizarem-se e serem felizes. O que demonstra o caráter de uma mulher que transcendeu o âmbito do círculo social em que se moveu. Ela representou, pela sua diferença, um autêntico grito de libertação. Palavras de Miguel Torga, o grande escritor português, após a leitura do primeiro volume das suas memórias, Amores da Cadela Pura. O segundo volume é publicado 20 anos depois do primeiro, portanto, o primeiro em 1975, o segundo em 1995, e dedicou-o ao grande escritor e ensaísta açoriano Vitorino Nemésio. O último homem por quem ela se apaixonou e com o qual foi verdadeiramente feliz afetiva e sexualmente, apesar da grande diferença de idades entre eles. Não foi necessário casarem para que o seu amor tivesse sido consolidado, mesmo sendo Nemésio um homem casado. Ambos lutaram ainda pela autonomia política dos Açores, relativamente ao continente português, o que demonstra a transposição da sua independência de pensamento e valores para a terra que os viu nascer. Contemporânea de Maria da Graça de Ataíde e também de Margarida Vitória, foi
Sakuntala de Miranda, nascida em São Miguel em 1934, filha de mãe açoriana e de pai goês. A mãe, oriunda de uma família da Vila das Capelas, freguesia, vila, aqui em São Miguel. O pai, oriundo de Goa, colónia ultramarina portuguesa na época. A mãe dela era uma jovem de bem, nascida no meio de uma família burguesa, e o pai, formado na Universidade de Coimbra e professor de matemática, colocado no Liceu Antero de Quental, aqui em São Miguel, em Ponta Delgada. Apesar dos preconceitos raciais inerentes ao Estado Novo e ao facto de o Dr. Lúcio de Miranda ser o único indiano residente na ilha de São Miguel, cá na ilha ele era o único preto, como chamavam na época, e o seu grau de doutor, a sua educação requintada e o seu dinamismo na promoção de atividades culturais e desportivas granjearam-lhe rapidamente a aceitação na elite miquelense. Tendo passado algum tempo da sua infância na Índia, Sakuntala de Miranda deixou-se influenciar por uma cultura diferente e por valores diferentes, os quais eram-lhe transmitidos especialmente pelo pai, que se orgulhava muito da sua cor da pele, tradições e costumes, contribuindo para que a filha tivesse igual orgulho nas suas raízes goesas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Sakuntala de Miranda seguia, juntamente com o pai e com os tios, o arranque do movimento gandhista na Índia inglesa, nutrindo por influência familiar fortes convicções nacionalistas e uma enorme admiração pela luta de libertação da Índia, conduzida por Gandhi e Nehru. Enquanto a Luna representou os seus ideais, sendo desde logo chefe de turma até o fim do liceu. Ao contrário da maioria das estudantes açorianas da sua geração, Sakuntala de Miranda deixa a ilha de São Miguel e vai estudar para Lisboa. É aí que ela se confronta com os valores do regime ditatorial e que aprende a lutar contra os mesmos. A educação que teve e os seus ideais chocam com a austeridade e limitação salazaristas. Então, ela ingressa no único movimento estudantil que nessa época lutava contra a ditadura de Salazar, o MUD Juvenil. É em 2003, com a edição das suas memórias, Memórias de um Peão nos Combates pela Liberdade, que Sakuntala de Miranda nos desvenda este período fulgurante da sua vida, marcado pela luta pela democracia em Portugal. Era na pastelaria Cister, em Lisboa, que ela e os seus colegas de curso e de faculdade se reuniam para debater ideias e escrever contra o regime. É importante verificar que Sakuntala, com o espírito aberto e livre, ela luta em prol da igualdade e da justiça para todos, tendo sempre como horizonte a liberdade do ser humano. Ela teve de se submeter a muito sofrimento, chegando mesmo a ser presa pela PIDE, a Polícia Política, na época, apenas por se encontrar no aeroporto, à espera da escritora Maria Lamas. A Maria Lamas também era contra o regime, a qual regressava de Helsínquia, onde tinha estado a representar as mulheres portuguesas no Conselho Mundial da Paz, em 1971. Até na cadeia, as mulheres tinham um tratamento diferente dos homens durante a ditadura. Sakuntala diz: foram então separadas as mulheres dos homens e, enquanto estes eram levados para outra porta, nós éramos recebidas na entrada principal. Na cadeia, ela recusou-se a ter privilégios e a sair mais cedo, apesar de o pai ter amigos em Lisboa que contataram de imediato com o ministro do Interior para libertarem Sakuntala. Mais uma vez, ela mostrou solidariedade com os seus iguais. Quando conseguiu sair da prisão, teve de regressar aos Açores e o pai teve de se responsabilizar por ela para que não fizesse nada que perturbasse a harmonia nacional.
Na sua ilha, sentiu-se injustiçada e incompreendida, pois os pais das suas antigas colegas do liceu proibiram-nas de se encontrarem com Sakuntala com receio de que as suas ideias comunistas, na época chamadas comunistas entre aspas, mas ela era vista como comunista, qualquer pessoa que estivesse contra o regime era vista como comunista, contagiassem as filhas. Ela diz: eu sentia-me mal quando saía à rua na minha cidade natal. Era olhada com estranheza pelas pessoas, conhecidas ou não, e algumas me davam de passeio para não me falar. Atente-se que na época a ilha de São Miguel tinha uma população inferior a 200 mil habitantes e Ponta Delgada era a maior cidade do arquipélago, com uma população de cerca de 20 mil habitantes. A maior parte da população da ilha de São Miguel vivia no campo e com uma mentalidade fechada em consonância com os ideais do regime. Mais tarde, Sakuntala regressava a Lisboa com maior vontade ainda de lutar em prol da liberdade. Ela diz: a passagem pela prisão tinha criado em mim uma raiva e uma vontade de lutar que antes não possuía. Ela começou a usar múltiplas estratégias de segurança para que a PIDE não desconfiasse da sua luta clandestina. Escrevia em caracteres gregos para que as mensagens não fossem facilmente descodificadas. Andava à noite de táxi e ficava longe do local das reuniões para evitar ser perseguida. A sua ação no mundo juvenil é crescida de maiores responsabilidades, pois Sakuntala começa a ser um elemento prometedor. Logo, assume a representação da Comissão da Escola de Letras na direção universitária. Este é um período de grande intensidade associativa, com a reunião de 3 academias: Letras, Belas Artes e Medicina. Em 1954, começaram em Goa as lutas pela libertação desta colónia portuguesa relativamente a Portugal, e os goeses expressavam o desejo de que o seu território viesse a ser anexado à Índia inglesa. De regresso aos Açores, Sakuntala verifica a desilusão do pai ao saber da promoção que o regime de Salazar fazia contra os ideais dos goeses, chegando a afirmar que se tratava de um ataque feito ao património português no ultramar. A União Nacional chegava mesmo a fazer manifestações no próprio Liceu Antero de Cantal, onde o professor Lúcio de Miranda lecionava. Desagradado com a situação, o pai de Sakuntala de Miranda pede a sua exoneração do cargo de professor e parte para a Inglaterra, onde de seguida se lhe vai juntar a esposa e os filhos. Entretanto, Sakuntala estuda à noite e trabalhava de dia, na redação da revista Eva e lecionando no Colégio Moderno, em Lisboa. Ingressa no Partido Comunista Português após desaparecido o mood juvenil, embora se desiluda um pouco com o mesmo, na altura em que o seu líder, Álvaro Cunhal, se encontrava exilado. Em 1958, com muitos colegas de faculdade, Sakuntala de Miranda apoia a candidatura de Humberto Delgado a presidente da República, juntamente com milhares de portugueses em marcha nas ruas de Lisboa. No ano seguinte, Sakuntala de Miranda licencia-se em História e Filosofia pela Faculdade de Letras e passa a lecionar no Liceu Rainha Dona Leonor, na Junqueira. Enquanto professora do ensino liceal, tentou sempre despertar as suas alunas para a importância da liberdade de pensamento e de expressão, chegando a sofrer represálias por este desiderato. Daí que tenha optado por se exilar em Londres, onde apoiou a família, trabalhando na biblioteca da Universidade de Londres e continuando a estudar na área da sociologia. Mais uma vez, por influência do pai, que trabalhava ativamente na organização Goa League, Sakuntala acaba por colaborar com o grupo de portugueses democratas em Inglaterra. Foram feitas inúmeras campanhas de informação, desde a escrita de artigos em jornais ingleses acerca do tema, até a organização do Committee for Freedom in Portugal and Colonies, ao público inglês, sobre a natureza repressiva do regime, com o intuito de que, com a intervenção da Inglaterra, acabasse a guerra em Angola. Em 1961, tinha começado a guerra nas colónias africanas portuguesas. Guineenses e moçambicanos defendiam o direito assente no princípio dos povos disporem de si próprios, à semelhança das reivindicações nacionalistas das antigas colónias europeias na década anterior.
A Europa da Comunidade Económica Europeia, CEE, havia descolonizado e modernizado a sua economia. Portugal ficava para trás, mantendo-se profundamente rural e atrasado. Sacontala começa a apresentar discursos numa infinidade de sociedades e organizações de esquerda, sempre em prol da igualdade, justiça e liberdade para Portugal. Com o passar do tempo, esta mulher começa a sentir-se bem em Inglaterra e cada vez mais toma consciência das limitações do regime português, quer para as mulheres, quer para o cidadão comum. Deseja regressar a Portugal, mas tem passaporte de refugiada. Então parte para a Argélia, convencida de que nesse país do norte da África se treinavam comandos para invadir Portugal. Ao chegar lá, a desilusão foi grande quando soube que nada disso se passava. No entanto, foi naquele território que se apaixonou e que engravidou de uma filha. Regressa à Inglaterra mãe solteira, mas com uma forte razão para viver em plenitude. Comportamento completamente inaceitável no Portugal conservador de então. Em Inglaterra, que Sakuntala contata com Maria Lamas, a qual chega a passar alguns dias em sua casa e de quem se torna uma grande amiga. A luta de ambas pela libertação das mulheres portuguesas continua, a par da luta pelos direitos dos trabalhadores portugueses residentes em Londres. Chegou a ajudar a construir uma sede de apoio aos imigrantes portugueses, onde estes podiam aprender inglês. Nessa época, o maior número de alunos eram mulheres desejosas de aprender inglês para poderem comunicar com os próprios filhos. Atente-se que nos anos 60 há uma forte imigração de portugueses para a Inglaterra e França, sobretudo. Sakuntala regressa a Portugal, finalmente já um país livre, a 27 de abril 27 de abril de 1974, um dia após a chegada do socialista Mário Soares, exilado em França, e um dia antes da chegada do comunista Álvaro Cunhal, exilado em Moscou. Esteve presente na manifestação assombrosa do 1º de maio, decretado dia feriado para todos os portugueses. Poder-se-á dizer que Sakuntala de Miranda foi uma mulher de uma força extraordinária, alguém que se solidarizou sempre com as gentes do povo trabalhador, na medida em que lutou por uma justiça social para todos, não deixando ninguém de fora do círculo da vida social portuguesa. Como oriunda da ilha de São Miguel, Açores, ao longo do seu percurso vivencial, Sakuntala de Miranda não só se identificou, mas também continuou a luta das mulheres miquelenses que participaram nos movimentos de protesto rural em os alevantes de 1969, a quando do aumento do preço dos cereais, visto que foram as mulheres que se revoltaram em manifestações populares, assobiando os búzios e queimando as matrizes perdiais dos donos das terras, talvez porque eram elas que punham e continuam a pôr a comida na mesa para os filhos. Note-se que Maria da Graça de Ataíde e Margarida Vitória eram mulheres que pertenciam à elite miquelense. A época salazarista insular foi marcada pela concentração da propriedade em poucas famílias e o regime de arrendamento privilegiava as rendas altas e os contratos de curto prazo. Sustentava os estilos de vida cosmopolita e absentista das principais famílias açorianas. Tal nos é revelado nas memórias de Maria da Graça de Ataíde, sendo ela própria uma privilegiada pelo facto de o seu bisavô materno, José de Canto, ter sido um dos maiores proprietários agrícolas açorianos. Também nas confissões, memórias de Margarida Vitória, aferimos que o seu estilo de vida é sustentado pelas rendas das terras que possui em São Miguel. Logo, a terra contribuía para a sustentação das boas famílias açorianas. É de salientar que há um aspecto em comum às três contemporâneas. Foram mal amadas, quer pelos seus maridos, companheiros ou amantes, contrariamente ao que era preconizado pelo Estado Novo. As mulheres teriam de ser amadas pelos seus maridos, pois toda a vida se preparavam para tal. Nesse aspecto, as três não tiveram grande sorte. Por outro lado, a coragem é um valor que percorre a vida destas três mulheres, embora em amplitudes diferentes. Maria da Graça de Ataíde teve a coragem de encarar a sociedade sempre do lado do marido, quando tinha a consciência das atitudes deste.
passando noites com prostitutas e devendo enormes quantias de dinheiro ao banco. Das três, Maria da Graça é a única que tem o cuidado na preservação da memória e prepara os seus diários para uma futura publicação. Ao analisar a sua obra, aferimos que ela tem dificuldade em libertar-se do peso da tradição. Por seu turno, a obra Amores da Cadela Pura, Margarida Vitória explicita bem o caráter da sua protagonista. Uma mulher ousada, destemida e que soube desmascarar a sociedade à qual pertenceu por berço, mas que dela se distinguiu por ter optado por vivenciar os seus ideais de forma irreverente e corajosa. Nas suas memórias, ela não se coibiu de narrar episódios dolorosos da sua vida sexual no Portugal conservador de então. Foi violada, fez um aborto, foi sodomizada pelo marido e masturbava-se. Revelações chocantes para a sociedade portuguesa da época. Recorde-se o escandaloso processo das Três Marias, em Novas Cartas Portuguesas, de 1972, que foram presas. A sua obra foi considerada deletéria ao regime e, por isso, proibida a sua leitura. Sakuntala de Miranda é a mulher que mais se distingue dessas três, porque se define enquanto indivíduo e não enquanto mulher pertencente a uma classe social específica, apesar de a família do lado materno ter propriedades e ser considerada uma família de bem de São Miguel. Ela vai à luta, buscando mais conhecimentos, experiencia viver fora da sua pátria, estuda e trabalha, não só para sustentar a si, mas também para colaborar com as despesas familiares após a morte do pai, estando a viver com a mãe e o irmão em Inglaterra. Ela chega a ajudar financeiramente o irmão, com o intuito deste concluir a sua licenciatura. Sakuntala é uma mulher que trabalha por um salário mensal, valorizando cada dia de trabalho, tal como qualquer trabalhador português emigrado em Londres. Ela mantém relações estreitas com o povo trabalhador, lutando diariamente pelos seus direitos, assim como pela libertação das colónias africanas. Para ela, a liberdade tem um sentido denotativo. É para todos. Ao contrário de Maria da Graça de Taíde e de Margarida Vitória, Sakuntala de Miranda foi uma intelectual comprometida, professora universitária, académica, pedagoga, investigadora, militante política e escritora. Em conclusão, embora as mulheres apresentadas neste trabalho não sejam do gabarito de uma Natália Correia ou uma Maria Lamas ou uma Cecília Supico Pinto, elas souberam distinguir-se na ilha de São Miguel, no continente português e além fronteiras, em pleno período do Estado Novo. Partindo de referências insulares diferentes, elas mostraram-se perseverantes na luta pelos seus ideais, quer por desejarem ser amadas, quer por desejarem a liberdade e a justiça social para todos os portugueses. Muito obrigada pela vossa atenção. Excelente, super excelente, muito bom mesmo. Muito obrigado, professora Célia Carmen Cordeiro. Uma bela apresentação. Três mulheres com quem aprendemos muito e espero que os meus alunos tenham e aqueles que nos acompanham também. Interessante como, na realidade, todas elas partiram a partir, portanto, ou melhor, têm a ilha em comum. Mas com percursos diferentes, mas dir-se-á, e pelo seu estudo, e eu sei que faz parte, obviamente, da pesquisa e do livro que vai publicar em breve, esperemos nós, para todos nós podemos aprender ainda mais, sobre estas três mulheres. Todas elas tinham, de facto, em comum tentar, ou serem bastante mulheres da liberdade, mulheres que prezavam, acima de tudo, a sua liberdade e essa liberdade era-lhes negada, obviamente, a elas e a todos no Estado Novo. Sim, bastava ser mulher. Exato, Pois era exato. negada.
Exatamente. Portanto, muito obrigado pela sua apresentação. Foi excelente e, em nome do Instituto, do Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, muito obrigado por ter estado connosco. Parabéns pelo seu trabalho, magnífico mesmo. Uma aula maravilhosa em que, portanto, aprendemos muito sobre, na realidade, uh, todas as políticas do Estado Novo, que eram más para todos, mas que eram duplamente más para as mulheres. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço e até breve. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Muito Um obrigado, abraço. muito obrigado. Portanto, foi a professora doutora Célia Carmen que, como eu disse, frequentou aqui portanto, parte do seu curso, feito aqui nos Estados Unidos da América, e que também deu aulas aqui nos Estados Unidos da América e que neste momento é a professora e investigadora na ilha de São Miguel. Um abraço para todos e vamos, obviamente, continuar com o simpósio Filamentos da Herança Atlântica, nesta sua edição online. Muito obrigado mais uma vez à professora, a doutora Célia Carmen Cordeiro, por uma apresentação extraordinária sobre três mulheres, não menos extraordinárias, obviamente, mas que todos nós, e eu penso que muitos daqueles que nos seguem terão ouvido falar dos nomes, mas desconheciam todo este pormenor, toda esta luta que foi feita pelas três. Nós vamos continuar com a próxima sessão, que vai começar dentro de aproximadamente 2 minutos, e já temos o nosso próximo convidado em linha, portanto. Hoje as sessões irão, portanto, até por volta das 11 horas. A terceira sessão, por motivos do nosso convidado que não pode estar presente, não será apresentada. Portanto, estaremos aqui até às 11 horas da Califórnia, mais 3 na costa leste dos Estados Unidos da América e mais 7 nos Açores e 8 em Portugal continental e também na região autónoma da Madeira. E depois começaremos de novo com as sessões da parte da tarde, que começam precisamente na hora do almoço, meio-dia aqui na Califórnia, e que continuarão até às 5 da tarde, com alguns breves intervalos entre umas e outras. Portanto, vamos ter, mas teremos sessões precisamente ao meio-dia, e depois teremos sessões às 2, às 3 e às 4. E, portanto, convidamos todos a permanecerem conosco. Amanhã, que é o último dia do Simpósio Filamentos da Herança Atlântica, teremos sessões a partir das 9 da manhã e que terminarão por volta da 1h30 da tarde. Portanto, começaremos com a professora doutora Rosa Simas às 9 da manhã e depois teremos várias sessões aqui do próprio Instituto, às 11 horas da manhã, horas da Califórnia também. Vamos estar em ligação com a Biblioteca de Angra do Heroísmo e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo para uma sessão, portanto, um painel sobre o 25 de abril na Ilha Terceira. E logo a seguir teremos a apresentação e um concerto da Viola Regional Terceirense aqui na Universidade, com dois jovens já nascidos nos Estados Unidos da América, mas de pais açorianos ligados às Ilhas Terceira e São Jorge, que portanto, vão apresentar este concerto com cerca de 8 modas do folclore açoriano, com duas violas regionais da Ilha Terceira. Portanto, a viola de 15 cordas, como todos vós sabeis, e que estamos muito felizes por ser, obviamente, um projeto apresentado por dois jovens. Um deles terminou o seu curso na Universidade Estadual da Califórnia em Fresno e faz parte de um projeto em colaboração com a Direção Regional das Comunidades, com a oferta de uma viola regional terceirense de 15 cordas, que nós esperemos que seja, portanto, replicada, digamos assim, porque estamos com um projeto, com uma associação e com o Michael Vieira, um desses jovens, para o ensino dessa rica tradição da viola regional terceirense aqui já às segundas e às terceiras gerações.
Portanto, temos 3 violas, 2 daqui e uma que foi oferecida pelo Governo dos Açores, mas obviamente que vamos precisar de mais 2 ou 3 vindas do arquipélago para que esta tradição continue aqui no estado da Califórnia. Portanto, agora já 10 horas aqui no estado da Califórnia, 10 horas e poucos segundos, temos já em ligação o nosso próximo convidado, que aparecerá aqui no ecrã em breve, portanto, vindo também desde o arquipélago dos Açores, também diretamente da ilha de São Miguel. E, portanto, vai ser, obviamente, mais uma sessão em tipo conversa, não é bem uma entrevista, mas sim uma conversa com uma personalidade subejamente conhecida no arquipélago dos Açores, o poeta Aníbal Pires, que já está aqui em ligação. Vemos o nome, não podemos ver ainda o Aníbal, mas vê-lo-emos em breve, espero eu. Aqui está. Portanto, é com o Aníbal que nós vamos conversar durante este próximo segmento do Congresso Filamentos da Herança Atlântica. Para aqueles que estão connosco diretamente, portanto, nas redes sociais, agradecemos a vossa presença e agradecemos que permaneçam connosco. Nós teremos de fazer aqui uma breve mudança, porque